Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos começando uma nova série, ok? Nós estamos com o propósito na escola dominical de sempre fazermos assim. O ano será dividido em 3 quadrimestres, ok? 3 ciclos. No primeiro ciclo estudaremos um tema bíblico. Então nós já estudamos as alianças, que nós vimos então a história bíblica de uma perspectiva mais narrativa, não é? Mais bíblica. No segundo ciclo, nós sempre estudaremos um tema doutrinário. Nós vamos trabalhar com doutrina, com dogmas, teologia sistemática, que seria o nome mais teórico disso. E aí, por fim, no último ciclo do ano, o próximo ciclo, nós estudaremos um tema mais prático. A ideia é essa para o nosso currículo e que seja assim nos anos subsequentes. Então, nesse segundo ciclo deste ano, nós daremos início ao estudo deste livro chamado Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, ok? Somos Todos Teólogos. Ele é um livro de teologia sistemática que foi feito, escrito, para você ler ele inteiro. Porque isso é bem diferente, viu? Porque outros livros de doutrina, de teologia sistemática, muitas vezes são só para consulta. Eles têm uma linguagem muito difícil, são muito denso. Então, você só abre naquele capítulo que você quer tirar uma dúvida a respeito. Esse aqui não, esse aqui foi feito para você ler ele inteiro. E é um ótimo livro para você ter em sua casa, e é por isso que nós estamos incentivando a compra desse livro. Nós trabalharemos as 2 primeiras unidades do livro, certo? E aí a ideia é que, então, no próximo ano, nós continuemos esse livro na metade do ano e assim sucessivamente. Então, é um livro que a gente pode trabalhar durante 4 anos, certo? Esse é o nosso plano. Então, por isso, incentivamos que vocês adquiram o livro e possam, então, acompanhar a série lendo o livro. Qual que é o nome dessa série deste ano, desse ciclo? O título da série é E Deus Falou Conosco. Por que E Deus Falou Conosco? Porque vamos estudar a respeito da revelação de Deus, da palavra de Deus, que é a fonte da teologia, é de onde nós aprendemos as coisas a respeito de Deus, e depois vamos estudar a respeito dos atributos de Deus. Quem é Deus? Como ele se revelou a nós? Quais são as suas características, o seu caráter? Então, por isso o título, E Deus Falou Conosco. Ok? Nas próximas 14 aulas vamos trabalhar esse assunto de Deus e a sua revelação. E o livro é Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul. Se você pesquisar na internet, no site Livraria Família Cristã, esse livro está saindo na faixa dos R$50. Ok? Em outros sites é mais caro. Esse é o site mais barato que a gente achou. Né? Então, recomendo aí que possam adquiri-lo, se já não o fizeram. Qual que é o roteiro de hoje? Hoje nós vamos trabalhar 3 assuntos. Primeiro, por que teologia? Para que ela serve? Por que eu preciso me atentar para isso? Por que eu, membro de igreja, tenho de aprender teologia? Na segunda parte, vamos entender o que é teologia e, por fim, o que é teologia sistemática, que é o que nós vamos aprender ao longo dessa série. Então, primeiro, para que nós precisamos de teologia? A Bíblia não é suficiente? Você já deve ter ouvido alguém falar assim, olha, eu não gosto muito desse negócio de teologia, não. Isso aí só serve para ficar discutindo, só serve para pastor fazer um curso longo lá e tal, mas não precisa disso não, o negócio é a Bíblia. O negócio é a Bíblia, eu gosto só de Jesus, né? Alguém já deve ter falado assim para você, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu sou de Jesus. Não é? Mas para que teologia? A Bíblia não é suficiente? Não basta a Bíblia? O que vocês acham? É? Não é só a Bíblia, né? Então, ela é suficiente para alguma coisa, né? Mas a gente precisa de teologia. Para você. Ah, sim, a teologia vai ajudar a entender a Bíblia. Muito bem. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não vamos para a Bíblia sem pressupostos. Não é? Por exemplo, você tem 2 passagens bíblicas que parecem se contradizer uma outra. Pega lá, por exemplo, Paulo diz que a salvação é apenas pela fé. Né? Somos justificados pela fé somente. Aí depois Tiago diz que a fé sem obras é morta.
Quem é justificado somente pela fé? Aí você fala, peraí, Tiago e Paulo estão falando coisas diferentes aqui, estão se contradizendo. Aí entra a teologia, porque aí a teologia vai trazer alguns pressupostos. Não, a Bíblia não se contradiz. Opa, então se a Bíblia não se contradiz, eu tenho que achar uma solução para isso aqui. Então a teologia me ajuda a não cometer erros na hora de interpretar a Escritura. Ok? Outra pergunta, a teologia não esfria o crente? Existe, gente, um certo conceito assim, até mesmo na nossa igreja presbiteriana. Não se enganem, até mesmo no nosso meio tem essa ideia de que teologia demais esfria o crente. Não é? Que o negócio não é só teologia, o negócio é a gente ter a piedade, ter a oração, ter a teologia demais, ela esfria as coisas, conhecimento demais. É como se muito conhecimento resultasse em pouca piedade. Não é? Já ouviram isso? É? Como é que a gente... É ao contrário, não é? É ao contrário. Como diz um pastor batista, né? A teologia apaga o falso fogo. Ela não esfria o crente. Ela apaga o falso fogo. E ela, na verdade, deve aquecer o nosso coração. Quanto mais conhecemos de Deus, mais nos ajoelhamos, nos prostramos aos pés dele. E quanto mais piedosos somos, mais queremos conhecê-lo. Então, teologia não esfria o crente. Né? Outra coisa também, a letra mata e a Bíblia não diz que a letra mata e o espírito vivifica? Né? Então, viu só, a letra mata, porque esse negócio de letra aí não tá com nada, né? O negócio é o espírito. Isso vem de uma má interpretação desse texto. Porque quando ele fala que a letra mata e o espírito vivifica, a letra aqui é a lei. Porque diante da lei nós estamos mortos, porque a lei nos condena. Por isso que a lei mata. Mas o Espírito Santo, aplicando em nós a salvação, nos capacita à obediência à lei. O Espírito Santo nos vivifica, de um modo então que nós somos não mais mortos, mas recebemos vida. É essa a ideia dessa passagem aqui. Não tem nada a ver com, não, esse negócio de letra aí não está com nada. Sendo que o próprio Paulo, quando ele estava preso, ele pediu para levarem para ele os seus livros. Traga para mim os rolos, por favor. Então, Paulo, ele gostava de uma boa leitura, gostava muito de estudar. Também tem gente que vai pensar isso aqui, mas teologia não é coisa só de pastor, né? Porque o pastor vai lá, faz um curso de 4, 5 anos no seminário, né? Leva a sua família lá e tudo mais, e não tem tempo para mais nada por causa desse curso, né, Túlio? Né? Para vir aqui e ensinar para a gente, né? Então a gente não precisa aprender teologia, né? Basta que o pastor saiba, né? Tá certo isso? É só o pastor que é o profissional da teologia, então ninguém mais precisa saber teologia? Não, né? Então, pastor, ele é alguém, sim, que se dedica à palavra e ele, por isso, ele, então, recebe uma ajuda de custo e tudo mais para que ele possa se dedicar a isso, mas a fim de edificar a igreja, para que a igreja também tenha um conhecimento teológico. Certo? Importante saber disso. Por que precisamos de credos e confissões? Tem gente que, até mesmo dentro da igreja presbiteriana, fala assim, eu não gosto desse negócio de Westminster, não. O negócio meu é só a Bíblia. Eu discordo de Westminster. Aí eu falo, então você discorda de Westminster? Discordo. Então convido você gentilmente a procurar uma outra igreja. Mas pode ir. Né? Eu discordo, não, o negócio é a Bíblia. Por que a gente precisa de credos e confissões? Por que vocês acham que a gente precisa de credos e confissões? A gente precisa? Ou não precisava? Sim. Precisa, né? Oi? Toda ajuda é válida. Sim. Mas credos e confissões também têm uma utilidade, tem uma certa autoridade. Na igreja presbiteriana, um pastor, ele faz um juramento, ele faz um voto de que ele é fiel às doutrinas que estão no símbolo de fé. Sendo que se um pastor pregar uma coisa aqui que é diferente do que está no símbolo de fé,
Você pode, sim, reclamar, você pode levantar a denúncia, você pode criticar, porque um pastor presbiteriano deve pregar segundo os símbolos de fé. Então, tem uma certa autoridade. Essa autoridade é necessária? O que vocês acham? Isso. Isso é algo muito importante. Ela dá uma identidade para a igreja. Veja, imagina como é que seria da presbiteriana se cada pastor tivesse uma opinião diferente sobre batismo infantil. Já pensou como é que seria? Um pastor batiza a criança, o outro não batiza e ainda acha que o batismo que foi feito antes de criança não é válido, então batiza de novo. Aí um acha que é por imersão, outro acha que é por aspersão, outro acha que é por tobogã, sei lá, né? Então cada um tem a sua ideia. Imagina que bagunça que seria. Um pastor prega predestinação, outro pastor acha que não, que é por livre escolha. Imagina que bagunça que seria. Nós precisamos confessar uma fé, e uma fé conjunta nos pontos essenciais, para podermos ter, então, uma igreja bem edificada. Então, é necessário os credos e confissões. E é por isso que a gente fala, meu conselho sempre para quem, os seminaristas, por exemplo, que tinham dificuldade com as confissões de Westminster, eu conheci alguns, né? Meu conselho para eles sempre foi, procure outra igreja. Pode ir, né? Você continua meu irmão, você continua meu amigo, mas você serve em outro lugar. Tem um amigo meu que cumpriu isso, que fez isso, e eu louvo a Deus pela vida dele. Ele descobriu que a doutrina que ele tinha no coração era mais ligada à batista do que à presbiteriana. Então ele resolveu se desligar da igreja presbiteriana, depois de ter feito seminário, depois de ser seminarista, decidiu se desligar e tornou-se batista. Glória a Deus por isso. Vai servir lá em outro lugar. Porque ele não concordava com o batismo infantil. Excelente, certo? Há uma posição diferente. E os credos e confissões são para isso, ok? Eles são para isso. Eles também são uma autoridade da igreja. E como é que a gente sabe qual teologia que é correta? Diga, Aniele. A Lutz falou? Deixa eu dar uma olhada. Um exemplo foi o professor Rousseau Shedd, foi um teólogo piedoso. Entenda o credo como uma organização didática da teologia bíblica. Verdade, é uma organização didática. Mas o batismo não salva. Verdade, o batismo não salva. Certo? Então, de fato, os credos e confissões, eles são didáticos, eles têm uma utilidade, né, no sentido de organizar as doutrinas de um modo fácil de entender, mas eles também são uma autoridade no contexto da igreja, mas uma autoridade menor que a Bíblia. Aliás, é uma autoridade derivada da Bíblia. Pastor, certo? Vamos entender isso daqui a pouquinho. Dicla? Pastor, talvez seja bom, nesse momento, nós só falarmos, até porque algumas pessoas podem não saber, que esses credos, confissões e mesmo a Constituição foram feitas por homens separados para isso em algum momento, né? E homens piedosos, levou algum tempo, foi em meio a muita oração, e eles concordando com isso, porque essa questão também de não ter uma pessoa que diga, e como autoridade máxima e todo mundo tem que obedecer, na igreja presbiteriana sempre há esse consenso de pessoas se entendendo para deixar alguma coisa normatizada para o povo, né? Sim, isso você vê desde o início da história da igreja, desde Atos capítulo 15. Houve lá uma dúvida a respeito de se os cristãos gentios deveriam ou não serem circuncidados. Não era essa a dúvida? E aí o que eles fizeram? Reuniram em Jerusalém os apóstolos, mas não só os apóstolos. Reuniram ali também os presbíteros, os representantes de presbíteros da igreja foram até Jerusalém no concílio, e nesse concílio eles discutiram, falou Tiago, falou Pedro e tal, e chegaram numa decisão. Qual a decisão que eles chegaram? Que os cristãos gentios não precisavam ser circuncidados, nem prestar sacrifícios, mas que se abstivessem das carnes oferecidas a ídolos. É interessante que o próprio Paulo, lá em Gálatas,
né, em Gálatas, em Coríntios e tudo mais, ele diz que não tem problema comer carne oferecida a ídolos. Mas a decisão da igreja, né, uma decisão da igreja foi que se abstenham. É errado? Não. Mas se abstenham. Por quê? Porque pode escandalizar, porque pode criar problemas, criar conflitos. Melhor se absterem. Veja, então a igreja tem uma certa autoridade para tomar decisões. E essas decisões são sempre conciliares e baseadas na Escritura. Então, depois você tem o Concílio de Nicéia, você tem Calcedônia, você tem Nicéia II, você tem diversos concílios que vão elaborando credos, né? Credos que até hoje nós adotamos. O credo de Nicéia nós adotamos até hoje. O credo atanasiano, né? O credo apostólico, ele é um resumo, ele é muito similar ao credo de Nicéia, só que muito mais resumido. Nós até hoje adotamos, né? Inclusive, acho que é uma ótima ideia nós declararmos o credo durante o nosso culto público. É uma coisa que podemos fazer sempre. Então, eles são importantes nesse sentido. E foram feitos sempre por concílios, né? E a Confissão de Fé de Westminster, os símbolos de Westminster, imagina onde é que hoje em dia você conseguiria reunir os melhores teólogos do mundo, pagar para eles ficarem 5 anos numa cidade, todo dia discutindo teologia para produzir um documento. Imagina se isso aconteceria hoje, né? É um negócio histórico que dificilmente se repetirá. Então, é fenomenal isso. E por fim, como é que a gente sabe qual teologia é a correta? Tem tantas, né? Tem os arminianos, tem os calvinistas, tem os católicos romanos, tem um monte de gente aí fazendo teologia. Como é que a gente sabe qual que está certo? Dá para saber? Dá? Como? Aqui condiz com a palavra, né? Embora todas elas digam condizer com a palavra, né? Mas nós... Exatamente. É claro que haverão diferenças doutrinárias em pontos secundários, e tudo bem, tá? Existem aquelas coisas que são essenciais, importantíssimas, que se você discordar delas, você não é crente, tá? Então existe isso, né? Então se a pessoa discordar que Jesus é filho de Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que o Espírito Santo é Deus, né? Discordar que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Se a pessoa discordar disso, a pessoa não é crente, certo? Então, a pessoa é um herege. Existem diferenças secundárias. As secundárias é normal ter, ok? Então, um vai entender que o batismo é por aspersão e pode batizar a criança. E nós entendemos assim, eu defendo essa doutrina. Mas eu não considero o batista um herege, ok? Por entender diferente nesse assunto que eu considero secundário. E quando eu falo secundário, ele é importante o suficiente para gerar uma diferença de igreja. Certo? Né? Ele é importante nesse ponto. De, beleza, discordamos de vocês, melhor cada um seguir na sua própria igreja. Né? Mas você é meu irmão. Eu reconheço que você crê no Evangelho de Jesus Cristo. Então, por isso que é um ponto secundário. E tem aqueles pontos que são, eu diria, terciários, ok? Tão pouco importantes que nem diferença de igreja faz. Então, por exemplo, tem gente que gosta, que canta só salmo, né? Tem gente que gosta só dos hinos, tem gente que gosta de cântico contemporâneo e Hillsong. Beleza, tudo bem, a gente consegue conviver na mesma igreja, a gente dá um jeito, certo? Então, são diferenças que nem diferença doutrinária isso é. Certo? Então, são essas coisas. A gente tem que saber a diferença entre essas coisas. Teve mais um comentário aqui. Isso, os credos e confissões foram elaborados a partir da Bíblia. Isso mesmo. Dudu está participando aqui pelo chat. Então, vamos lá? Por que teologia é importante? Algumas verdades importantes. Jesus é o fundamento da igreja. Ele diz para Pedro, né? Você é Pedro, e sobre esta pedra, e a pedra é a declaração que Pedro deu, declaração de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Então, quem é que funda a igreja? Cristo. Ele é o fundamento, ok?
A gente vai ler essas passagens daqui a pouquinho, tá? Vou só passar para vocês o raciocínio, e aí vocês vão ver. Os apóstolos são o alicerce. Então, Jesus Cristo veio e ele nomeou apóstolos. E esses apóstolos escreveram a respeito de Cristo, não é? Eles falaram sobre Cristo, apontaram para Cristo como fundamento, como uma pedra angular. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. E eles trouxeram essa palavra autoritativa, essa palavra que é autoridade, e depois a registraram. É o que nós temos no Novo Testamento. Então, se Jesus é o fundamento, é a pedra angular, eles são o alicerce, os pilares, a base da igreja. De modo que nós somos uma igreja apostólica. É possível dizer que nós somos católicos, porque somos de uma igreja universal, e que nós somos apostólicos, porque nós somos de uma igreja que é apostólica, fundada sobre o alicerce dos apóstolos. A gente só não é romano. Né? Os romanos deixam para lá, deixam para eles lá. Mas nós somos católicos apostólicos, porque nós cremos no alicerce dos apóstolos. Nós estamos fundados nesse alicerce. Nada pode ser construído fora do alicerce. Paulo vai dizer isso, né? Que toda construção feita fora do alicerce vai ruir. Ou seja, toda vez que você faz uma teologia que não está fundada na Escritura, que é essa palavra trazida pelos apóstolos e registrada, se você cria uma teologia que está fora disso, essa teologia vai ruir. Isso vai cair. Isso não vai permanecer no fim. Então, nada deve ser construído fora desse alicerce apostólico. Diga. Exatamente. Exatamente. Então, é essa ideia. A doutrina dos apóstolos, ali eles não tinham ainda a escritura do Novo Testamento, mas eles tinham os apóstolos, né? E a palavra dos apóstolos era a autoridade. Certo? A partir do momento que os apóstolos registram essa palavra, então, autoritativa, passa a ser a escritura. Então, eles ainda não tinham a escritura do Novo Testamento, mas nós temos. Os católicos romanos, eles creem que eles têm uma tradição ininterrupta que vem dos apóstolos e foi passada oralmente. Né? Então, a Pedro ensinou para o seu sucessor, que ensinou para João, ensinou para Policarpo, que ensinou para... Eles creem assim, numa tradição oral continuada. Nós entendemos que os apóstolos foi assim como os profetas. Os profetas pregaram no seu tempo, não é? E quando eles pregavam, a palavra pregada era a autoridade. Não é? Era a palavra revelada de Deus. Mas do que eles fizeram depois de pregar? Eles registraram. E o que permaneceu foi o registro. Porque a tradição oral, ela pode ser muito mudada, modificada, ela está sujeita a erro. Não é? O registro não, ele está cravado no papel, é isso que nós temos. Os apóstolos entenderam a mesma coisa, e é por isso que eles registraram as suas palavras, para que nós, então, tivéssemos certeza do que eles disseram. Somente a Escritura. É o que nós temos. A gente não nega que houve uma tradição oral lá no começo. Houve. Antes da Escritura ficar pronta. Mas hoje o que nós temos é só a Escritura. Né? Lembre disso porque um católico vai falar isso para você, provavelmente. Tá? Se um dia você discutir com um católico. Né? Diga. Uhum. Sim. Só para falar no microfone aqui, para ir até os de casa. Então, o Túlio está falando aqui que aqueles autores do Novo Testamento que não são apóstolos, como João Marcos, o autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, né? Autor de Hebreus, né? O Tiago e tal, eles não eram apóstolos, mas eles tinham chancela apostólica. Então, João Marcos, né, o Marcos, ele escreveu as memórias de Pedro. Então, aquele evangelho ali é o evangelho de Pedro. Né? E assim vai. Então, o autor de Hebreus também tinha uma chancela apostólica, certo? Beleza, a gente não pode construir nada fora do alicerce. Mas quer dizer que a gente não pode construir? A gente pode construir. Mas a gente tem que construir em cima do alicerce. Ok? E aí vem, isso é teologia.
O que é teologia? É aquilo que a igreja constrói, é a igreja, é os membros da igreja, os pastores, os mestres, edificando a igreja em cima do fundamento que é Cristo e do alicerce que é a doutrina apostólica. E a gente pode fazer isso? Pode. E não só pode, como deve. Porque é o que a Bíblia diz, o Espírito Santo, ele capacita os crentes a edificarem a igreja. É interessante quando Cristo fala que ele vai fundar a igreja, que os apóstolos eles apontam para Cristo, que é o fundador da igreja, mas depois ele fala que o Espírito Santo nos capacita para edificar. Então, pode construir? Pode. Só não constrói fora do alicerce. Constrói em cima do alicerce. E essa construção, ela é possibilitada pelos dons que o Espírito Santo nos dá. Então, alguém fala assim, não, meu negócio é só Bíblia, eu não quero ler. Eu conheci uma cristã da Assembleia de Deus, nada contra a Assembleia de Deus, só falando desse caso, dessa cristã da Assembleia de Deus, que ela falava assim, ó, eu não gosto de ler nenhum livro cristão, para mim é só a Bíblia. O que ela não percebe é que esses livros cristãos são evidências da ação do Espírito Santo na vida de um crente que leu a Bíblia e edificou teologia, doutrina, em cima da Escritura, baseada na Escritura, para a edificação da igreja. Se tem um pastor pregando, se tem alguém ensinando, um professor de escola dominical ensinando, se tem alguém escrevendo livros teológicos para nós, isso é porque o Espírito Santo está agindo. Essa é a ideia. Paula? Então. E aí entra um negócio muito interessante. Deus deu a Bíblia para a igreja. Qual que é o melhor lugar para interpretarmos a Escritura? A igreja. A gente não deve interpretar a Bíblia como um lobo solitário, né? Um teólogo vai lá, abre a Escritura, chega a uma conclusão que ninguém chegou antes. Né? Já dizia o reverendo Piva, se você chegou numa conclusão, lendo a Escritura, que ninguém chegou antes na história da igreja, 99,99999% você está errado. Né? Você não é a última bolachinha do pacote, você não é o... Né? Tem um teólogo aí chamado N.T. Wright, que ele chegou numa nova conclusão sobre Paulo, e ele fala que Lutero estava errado. E toda a história da igreja, até ele estava errado. Tá todo mundo errado, ele está certo. Né? A gente não pode fazer isso. E geralmente as heresias e divisões doutrinárias surgem muitas vezes de alguém que resolveu ler a Escritura sozinho. Os católicos acusam nós protestantes de termos feito isso, mas não. Se você pegar os escritos dos reformadores, o que mais tem é citação dos pais da igreja, dos teólogos medievais. Eles não se viam como uma ruptura entre o que a igreja ensinava antes. Os reformadores, eles se viam como alguém que estava purificando e trazendo a verdadeira tradição da igreja, levando ela para frente. Eles se viam assim. Os reformadores não eram revolucionários, né? Os reformadores, eles pregavam uma continuidade, só que uma continuidade sem o erro do aristotelismo, o erro de várias outras filosofias que tinham se adentrado na Igreja Católica. Se a gente pensasse assim, né, se as pessoas tivessem esse entendimento, não surgiria tantas divisões doutrinárias. Né, que as igrejas surgiram quase sempre assim, as novas igrejas. É um carinha lá que chegou numa conclusão totalmente nova, sem noção, ele não entendeu, o Espírito capacita os membros da igreja. E é na igreja que eu vou produzir teologia. Para a igreja. Também desconfie de teólogo que não se envolve com igreja. Desconfie de teólogo que não faz teologia para a igreja. Né? Teólogo de Fátima Bernardes, né? Tá lá falando lá besteira,
bobagem na Globo, né? Mas para a igreja, não, para ele. Tá lá. Né? Não, nós produzimos teologia graças à capacitação do Espírito Santo, com auxílio da igreja, e da igreja até do passado, daqueles que vieram antes de mim. É por isso que quando eu vou produzir um sermão, eu dou uma olhada no que Spurgeon escreveu sobre esse texto. O que o Martin Lloyd Jones disse? O que Agostinho disse? Geralmente Agostinho, interpretação bíblica não era muito bom, não, mas ele diz algumas coisas interessantes. Eu vou dar uma olhada ali, por quê? Porque o Espírito Santo agiu na vida deles, e isso vai me edificar também, e vai me ajudar a produzir um sermão que edifique a igreja. Certo? Diga. Alô. O senhor falou, né, que os reformadores, eles resgataram a essência do negócio, né? Sim. Aí eu lembrei até do ponto da minha mãe também sobre um fator tão importante que às vezes a gente esquece, que é o acordo, né, o consenso. Então não é uma única pessoa descobrindo. Sim. E aí nesse ponto de quem, acho que são dois extremos, né? Quem só quer Bíblia e quem só quer as interpretações, os resultados de outras pessoas que leram a Bíblia. Então, quem se torna um consumidor dessas outras produções e deixa a Bíblia em segundo plano. Você pegou o ponto. Os reformadores, eles lidavam com esses dois extremos. De um lado, você tinha os católicos, que defendiam a manutenção de uma tradição que era extra-bíblica. Porque eles acreditavam que se eles tinham uma tradição oral que veio direto dos apóstolos, então eles podiam defender doutrinas que não estão na Bíblia. Você não vai encontrar nada na Bíblia sobre a ascensão de Maria. Não tem nada na Escritura sobre isso. Vem da tradição, puramente da tradição. Então, de um lado, você tinha os católicos. Do outro lado, tinha os anabatistas. Nada a ver com os batistas, tá? Né? Anabatistas. Os anabatistas, eles também são chamados de protestantes de esquerda. E o nome já diz muito, né? Porque você tinha a reforma dos reformadores, que era chamada de reforma magistral, porque eles tinham o apoio dos reis, certo? Os reis, o rei da Alemanha, os reis, as autoridades seculares apoiaram a reforma protestante, né? E essa reforma anabatista, eles eram chamados radicais. Radicais por quê? Eles não queriam saber de autoridade, eles queriam saber de viver na sua própria comunidade, totalmente separado, tipo um hippie, né? Uma coisa assim. E eles falavam, para a gente é só a Bíblia. Eles tinham essa ideia. Só a Bíblia, não como nós dissemos, porque nós dizemos, só a Bíblia é o juiz. Mas nós também temos testemunhas, nós queremos assim, né? Mas só a Bíblia é a autoridade máxima, é a única infalível, inerrante. As outras são errantes, totalmente errantes. A Bíblia é inerrante, nós queremos assim. Para eles, esses outros também não importa. Muito do anabatismo influencia os protestantes hoje, mas os reformadores lutaram contra os anabatistas. Os anabatistas não gostavam da reforma, em geral. Por exemplo, quando tem gente que crê assim, que existia a igreja primitiva, aí ela foi até uns anos 400, aí a igreja virou a igreja católica, se desviou. Pá! Não houve mais igreja na Terra. E aí ficamos uns 1.500 anos sem igreja, uns 1.000 anos sem igreja, até que veio a reforma protestante. Aí voltou a ter igreja. Tem gente que pensa assim, né? Tá errado. Sempre houve igreja. Ah, mas aonde que estava a igreja antes da reforma? Na igreja católica. Estava lá. Né? Estava lá, tinha teólogos lá, tinha pastores lá, tinha monges lá que tentavam preservar de alguma maneira uma doutrina correta. Certo? Mas envolvida é muito erro, muitas coisas equivocadas, erro moral, erro teológico.
que aí os reformadores, então, vieram para tentar purificar, para tentar resgatar. Mas eles se viam como resgatadores e não como revolucionários. Então, você tem esses dois extremos, o extremo do catolicismo, né? E o extremo do tradicionalismo, e o extremo do anabatismo, né? Da revolução, do não querer saber de nada. Os dois extremos estão na nossa igreja presbiteriana. Eu chego assim, esse hino, a gente tem que parar de cantar esse hino. Já aconteceu assim em algumas igrejas, né? Temos que parar de cantar esse hino. Mas por quê? Porque esse hino tem um erro teológico grave. Ah, mas é tão bonito esse hino, a gente sempre cantou esse hino. Por que agora vai parar? Né? É um apego à tradição. Sempre fizemos. Né? Ou então você tem aquele jovem, não, vamos tocar aqui Projeto Sola na igreja, né? Nada contra, né? Mas tem umas músicas do Projeto Sola que não dá. Que não dá, né? Vamos quebrar tudo. Para que tem que ter isso? Para que tem que ter aquilo? Vamos botar um jogo de luz aqui, pintar a parede de preto. Né? Tem umas danças litúrgicas aqui, teatro no lugar do sermão. Espera aí também, né? Calma. Né? Então você tem esses dois extremos, a gente tem que lidar com isso o tempo todo. Certo? Essa teologia que a igreja faz é para o seu amadurecimento. Como assim? Deus não quer apenas que a gente tenha a Bíblia para a gente consultar de vez em quando a gente tiver uma dúvida lá, mas ela fica lá e eu aqui. Deus quer que eu leia a palavra da Escritura e ela produza frutos no meu coração. Certo? Tem muita gente que se gaba de decorar muito versículo. Decorar versículo é uma coisa boa? É muito bom. Mas só isso basta? Eu não tenho que só decorar versículo. Eu tenho que entender o versículo. Eu tenho que meditar no versículo. Eu tenho que entender como esse versículo tem implicações para a minha vida diária. Eu tenho de saber falar aquela verdade em outras palavras. Não tem esse conceito de que você só aprendeu de fato uma coisa quando você é capaz de falar aquilo com as suas próprias palavras? A gente tem de conseguir fazer isso com a Escritura. Certo? Internalizar ela no coração. Para que a gente possa, então, ter uma fé amadurecida. Para que possamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo. É o que Paulo vai dizer muitas vezes. É por isso que a gente tem de produzir teologia. E, por fim, a teologia é evidência do Espírito Santo agindo na igreja. Então, se nós temos... Tudo que nós fazemos é o Espírito Santo. Se o pregador prega, é o Espírito Santo. Se nós damos aula, é o Espírito Santo. Se você evangeliza alguém, é o Espírito Santo. Se um pai de família faz culto doméstico em casa, é o Espírito Santo agindo. Mas ele age por meio das ações ordinárias. Não é assim, o Espírito Santo é que vai fazer o sermão, então não precisa estudar. Não é assim. Mas o Espírito Santo, ele age por meio das nossas ações ordinárias. Você precisa estudar, você precisa escrever, você precisa produzir teologia, e assim o Espírito Santo vai estar edificando a igreja. Pastor? Diga. Eu ouvi uma palestra de um médico essa semana, e achei muito interessante, acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Ele estava dizendo que há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, o estudo da medicina era muito diferente de hoje. E ele falou que a tecnologia trouxe muita coisa boa, mas, infelizmente, trouxe alguns problemas, algumas dificuldades. Então, ele disse que as pessoas que estudam hoje em dia buscam tudo no Google e clicam lá no que querem saber, leem aquilo e pronto. Procuram as respostas muito pontuais. Uhum. Ele disse, na nossa época, quando a gente estudava, a gente pegava um livro e lia. Então, a gente estudava. E hoje o pessoal está preguiçoso para isso. O pessoal vai só na sua dúvida e tira e pronto. E com isso se perdeu muito da capacidade do que as pessoas que se formam poderiam ter. E aí, pensando sobre a Bíblia, a gente vê também esse mesmo problema.
a tecnologia trouxe da gente ter no celular a Bíblia. Então, a gente pode pegar ali o versículo que a gente quer, ou alguma dúvida que a gente tenha sobre um personagem bíblico e acha a resposta. Mas pegar a Bíblia e ler o livro inteiro, e até a Bíblia inteira, está cada vez mais difícil, porque as pessoas até não estão mais tendo a Bíblia, né? Já usam o celular. Então, a gente pensa no prejuízo que está acontecendo também por essa facilidade da tecnologia, né? De fato, a tecnologia ela age assim, ela faz assim. A gente vai lá e simplesmente pega um punhado de informação e pronto, mas aquilo eu não internalizo na minha cabeça, eu não tenho mais aquele esforço de aprender. Ela pode trazer esses perigos mesmo, e devemos tomar bastante cuidado com isso, para que a nossa fé não se torne assim também. Não é? Vamos ler alguns versículos que falam a respeito disso. Vamos lá. Aniele, pode ler Mateus 16, 18? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Deus é quem edifica a igreja em cima da palavra, da doutrina que Pedro disse, ok? 1 Coríntios 3, versículos 10 a 15. Eu vou pedir para o Felipe. Tem mais alguns slides aqui, tá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, Paulo lançou o fundamento como prudente construtor. Então, Paulo apóstolo, ele reconhece, Cristo é o fundamento, ele é construtor. E ele lança esse fundamento, mas ninguém pode edificar numa doutrina diferente dessa de Paulo que ele está fundando, e se alguém edificar, aquilo será queimado no final. Essa é a ideia. Ok? Vou pedir para a Dalila ler Efésios 4, versículos 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o que está acontecendo? O Espírito Santo deu dons à igreja para que eles edifiquem a igreja, para que todos atinjam a varonilidade, ou seja, para que todos sejam mais maduros e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, e isso é o próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, edificando o corpo, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, quando você faz teologia, ou seja, quando você
prepara um sermão, quando você prepara um estudo, quando você ensina a sua família em casa, você está cooperando com Cristo na edificação do corpo. Algumas implicações para isso, para nós? Mais uma aqui, eu vou ler esta. 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, o que está acontecendo aqui? João está instruindo a igreja, na sua primeira carta, dizendo para que eles estejam atentos para com as falsas doutrinas. E ele está dizendo, vocês conseguem discernir as falsas doutrinas porque vocês têm a unção do Espírito Santo. É o que ele está dizendo no contexto dessa carta. É aquele texto que ele fala que tem muitos anticristos por aí. É esse trecho que João está dizendo. Então você deve saber discernir os anticristos. Um pouquinho sobre como que isso funciona. Então, só para ficar de modo gráfico aqui, né? Cristo é o fundamento da igreja, ele é o rei e salvador, aquele que reina sobre a igreja e que executa a obra de salvação. Os apóstolos são um alicerce, então eles escreveram a escritura, que é a base da qual nós podemos então construir teologia, e a igreja então, em cima desse fundamento e do alicerce, ela pode produzir teologia. Você tem os credos, confissões, tradição, certo? O que é a tradição? É todo o acúmulo de conhecimento da igreja ao longo dos séculos. Essas coisas, elas não são revelação de Deus. Elas são uma resposta da igreja à revelação. Ok? Mas como resposta, elas são muito úteis. Certo? Os católicos, eles creem em 2 livros da revelação de Deus. Um livro da Bíblia e o livro da tradição. Nós não cremos assim, cremos que a tradição é uma resposta, mas ela é importante, importantíssima, certo? E isso é a igreja construindo, então, em cima desse alicerce e fundamento. Isso significa que todos nós somos sacerdotes, é o sacerdócio universal, né? Somos um reino de sacerdotes, ou seja, somos todos teólogos. Não é? Você faz teologia. A pergunta é se você faz boa ou má teologia. Mas teologia você faz. Não é? Nós precisamos da iluminação do Espírito. Sem Espírito Santo é impossível fazer teologia. Teologia é coisa de crente. Certo? Tem uns não crentes que tentam fazer teologia. Os caras batem na trave o tempo todo. Mas não acerta uma. Eu tenho os comentários de liberais, né? Na minha biblioteca. Eles são engraçados, eles acertam muito em gramática, eles acertam muito em contexto histórico, eles são muito inteligentes, mas quando se trata na hora de entender o que o texto significa, falta alguma coisa. Aí dá até raiva, cara. Não é como que ele não percebeu essa coisa óbvia, mas é porque não tem o Espírito Santo. Teologia é coisa de crente. Teologia tem limites. E o limite da teologia é o sola escritura, apenas a escritura é a nossa regra de fé e prática. Ela é o juiz, é a juíza sobre todas as disputas teológicas, certo? Então isso é sola escritura. Sola escritura não quer dizer, não preciso de livro teológico, mas quer dizer, somente a escritura é o juiz. Ok? Diga. Só voltando no ponto anterior, que eu lembrei da passagem que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Exatamente. Então, não tem como uma pessoa sem o Espírito discernir, porque é o Espírito mesmo, né? Exatamente. Essa passagem é a principal passagem para falar sobre iluminação do Espírito. E, por fim, a teologia é necessária para o nosso amadurecimento e prática da fé. Ok? Vamos para a segunda parte. Agora eu vou tentar passar rapidamente, porque isso aqui é mais tranquilo. Essa primeira parte que é o fundamento mesmo para a gente entender. Então, o que é teologia? A gente fala de teologia. O que é teologia? No mundo acadêmico, você tem o curso de Ciências da Religião. Na USP tem o curso de Ciências da Religião. Ciências da Religião e teologia são coisas bem diferentes, tá? Ciências da Religião, ela vai estudar a prática religiosa, o fenômeno religioso.
Então, eles vão observar, por exemplo, de uma perspectiva antropológica, sociológica, os efeitos da religião sobre a sociedade, sobre as pessoas. É isso que as ciências da religião vão fazer. E comparando todas as religiões. Certo? Já a teologia é o estudo de Deus. É sobrenatural, metafísico em sua orientação. Então, os seculares hoje em dia, eles não creem que nós conseguimos conhecer as coisas como elas de fato são. As coisas que estão acima, os valores mais sublimes e absolutos. Eles creem que isso é impossível. Você só pode estudar o fenômeno. É isso que eles creem. Mas nós entendemos que não, que Deus se revelou e por isso nós não fazemos essa dicotomia do conhecimento. Nós conhecemos tudo. Podemos conhecer tudo que Deus revelou para nós. E a teologia já foi chamada de rainha das ciências. Por quê? Porque tudo que nós aprendemos deve ser entendido à luz da realidade do caráter de Deus. O que nós aprendemos por meio da palavra de Deus, ela deve iluminar nossa mente, de modo que por meio disso nós compreendemos todas as outras coisas. Por isso, na Idade Média, a teologia foi chamada de rainha das ciências. Certo? Você já deve talvez ter ouvido assim, ó. O pastor cuida do espírito. O psicólogo cuida das emoções. O médico cuida do corpo. O físico estuda os efeitos físicos. E um não tem que lidar com o negócio do outro, não. Cada um é diferente na sua área. Não é? Veja, de fato, eu não sou físico, não sou biólogo, não sou médico. Mas, se sou teólogo, não é? E eu trabalho com teologia. Se nós somos teólogos, nós entendemos que a teologia vai afetar todas as outras áreas. Se eu sou cristão, eu faço medicina de um jeito diferente, física de um jeito diferente, biologia de um jeito diferente, qualquer coisa de um jeito diferente. Porque a teologia é a rainha das ciências. Ela é superior às ciências. E aí já cai por terra um argumento dos evolucionistas teístas, que dizem a ciência é o estudo da revelação geral. A teologia é o estudo da revelação especial, que é a Bíblia, não é? Por isso, se a ciência chega numa conclusão, a gente deve respeitar. Não, peraí, não. A teologia é superior à ciência. Ok? A ciência tem sua importância, mas a teologia está acima. A gente tem que ter bem claro na nossa mente essa hierarquia de valores. Tá bom? Hoje, a teologia foi deposta do seu trono. Por isso que as faculdades, Harvard, Princeton, todas foram fundadas por protestantes. E tinha um curso de teologia, e hoje não tem mais. É tudo ciência da religião. Então, esse posto foi destronado. Poucas faculdades renomadas restaram, né? Ainda restou, por exemplo, Oxford tem uma cadeira de teologia. Quem senta lá é o Alistair McGrath. Muito bom, né? Então, Oxford tem, mas ainda assim é cada vez mais raro você encontrar esse tipo de coisa. Certo? Então, o que é teologia? Teologia é formada por duas palavras gregas. Theo, que significa Deus. Ok? Então, alguns nomes são bem interessantes, né? Você já deve ter visto o nome Teodoro. Teodoro significa presente de Deus. Interessante, né? Então, tem uns nomes assim, Theo, ok? Logia. O que é logia? Do grego, logos, que significa palavra, ideia ou lógica. Então, quando você fala, por exemplo, biologia, é a lógica a respeito da vida. Sociologia é a lógica das relações sociais. Certo? Então, o que é teologia? É a lógica sobre Deus mesmo. É a lógica sobre Deus mesmo. Vamos definir um pouquinho depois que nós, na teologia, não estudamos exatamente Deus. Estudamos a revelação de Deus. A gente não consegue pegar Deus e pôr num tubo de ensaio, né? No microscópio, assim, observar. A gente não consegue fazer isso, né? Então, o que a gente faz? A gente estuda o que ele revelou, ok?
Quais são as áreas da teologia? Quando a gente pensa em teologia, tem algumas áreas. Teologia sistemática, ela vai pegar tudo que a Bíblia diz e tentar organizar num sistema doutrinário, ok? Então, o que a Bíblia diz sobre casamento? O que a Bíblia diz sobre salvação? O que a Bíblia diz sobre pecado? O que a Bíblia diz? E vai pegar a Bíblia toda e vai organizar por caixinhas, ok? Teologia bíblica, ela vai analisar a Bíblia, a revelação, de um modo histórico, levando em conta o que Deus revelou em cada momento da revelação. Certo? Então, por exemplo, a gente estudou teologia bíblica com as alianças. A gente vai lá estudar a aliança com Abraão. E o que ela tem a ver, quais são as suas implicações e tudo mais. Certo? Isso é teologia bíblica. A gente estudou teologia bíblica no primeiro ciclo. O sistemático, ele vai pegar aquilo e falar, então, gente, aqui nós temos justificação pela fé. Então ele vai pegar Abraão, vai juntar com Romanos, né? Vai juntar com Paulo e Romanos, e pronto, justificação. Isso é teologia sistemática. Certo? Teologia histórica, ele vai dar uma analisada, vai analisar as doutrinas ao longo da história. Como essa doutrina foi entendida pelos pais da igreja, como que foi entendida pelos medievais, como foi entendida pelos reformadores, ok? E teologia prática é a teologia aplicada ao ministério pastoral, à vida cotidiana, certo? Então, como fazer um bom sermão, como estudar a Bíblia, como ensinar a Escritura, como isso se aplica no casamento, como se aplica no aconselhamento, tudo isso é teologia prática, certo? Nós vamos estudar, principalmente aqui, a teologia sistemática. Essa é a série, é sobre teologia sistemática. E dentro da sistemática, você tem outras áreas ainda. Teologia própria, que é a teologia sobre Deus mesmo. Sobre Deus, certo? Ou teontologia, né? Então, vamos estudar os atributos de Deus. O que é ser onipresente, ser onisciente? O que é santidade? Isso é teologia própria. Antropologia, a teologia a respeito do homem. Quem é o homem? Criado à imagem de Deus, caído, né? Imagem e semelhança, certo? Cristologia, teologia a respeito de Cristo. Soteriologia, sobre a salvação. Quem nasce em Salvador é o quê? Como é que é o nome que dá para quem nasce em Salvador? Né? Como é que é? Soteropolitano. Soteropolitano. Isso. Porque soteros é Salvador. Certo? Então, é a teologia sobre a salvação. Aqui que entra, se você crê em predestinação, se você crê em livre-arbítrio, é aqui. Tá? Pneumatologia. Pneuma, né, é vento ou espírito. É por isso que o pneu do carro se chama pneu, né? Vento, certo? Ou pneumonia, a doença, certo? Pneumatologia, teologia a respeito do Espírito Santo. Eclesiologia, a respeito da igreja. E escatologia, a respeito do fim, das coisas finais. Escaton significa fim. Certo? Então, são as áreas, vamos estudar principalmente aqui a primeira área nesse nosso primeiro ciclo. Tá bom? E vamos falar um pouquinho, então, sobre teologia sistemática. Teologia sistemática, esse nome pode causar um certo assombro, né? Um certo arrepio, assim, sistemática, né? É um estudo coerente e ordeiro das doutrinas da fé cristã. Vamos estudar doutrina, dogma, é isso, né? Quando você fala hoje em dia no mundo, fala tal pessoa é dogmática, e geralmente é uma coisa ruim, né? Ser excessivamente dogmático, é um negócio pesado, assim, poxa, né? A diferença entre isso e teologia bíblica nós já vimos, né? Teologia bíblica analisa em como Deus se revelou ao longo da história. Os sistemáticos pegam essa informação, reúnem e mostra como essa informação se ajusta num todo que é harmônico, harmonioso. E isso dá calafrios em muitas pessoas. Por quê? Tem gente que não gosta de sistemática. Eu já vi muitos pastores falando, não gosto de sistemática.
Por que que isso tem gente que não gosta disso? Por causa da influência do existencialismo. Existencialismo é uma filosofia, um dos seus principais nomes é um cara chamado Jean-Paul Sartre, mas existem outros, ok? E o existencialismo, ele crê que não existe uma essência, uma verdade essencial, mas tão somente existência, ok? Não há coisa como uma verdade essencial, mas apenas uma existência distintiva. Como assim não tem essência, mas existência? A ideia é o seguinte, as coisas, uma essência dada por um Deus, de como as coisas são ou deveriam ser, não existe. Não existe assim para o existencialista, não existe aquilo que você deveria ser como homem ou como mulher. Não existe. Simplesmente você está aí, você existe. E agora que você existe, você é que tem que decidir o que você quer ser. Certo? Nada de sistemas, eles não gostam da ideia de um sistema de verdade, de uma maneira de entender a realidade que seja ordenada, que seja organizada. Isso não existe para eles. Porque o mundo, ele não tem uma essência dada por um Deus. Ele é caótico, não tem significado, não tem propósito. Simplesmente você existe. Você não é, você existe. E agora que você existe, você vai ter que decidir o que você é. Isso é existencialismo. E esse tipo de ideia é mais comum do que você pensa. Né? As ideias do existencialismo têm causado um grande impacto na cultura ocidental. E os filhos do existencialismo são o relativismo, a verdade é relativa, cada um crê naquilo que quiser, e o pluralismo, há muitas verdades, cada um tem a sua verdade, podemos todos conviver juntos, vamos dar as mãos, imagine um mundo que não tem religião. Já diria os Beatles, né? Imagine. É isso. Uma frase do Jean-Paul Sartre que diz: o que significa aqui que a existência precede a essência? Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que ele se tornar. Assim não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. É isso que o Sartre defende. Não há natureza humana, não há nenhum tipo de essência. Como é que a esposa dele disse, Simone de Beauvoir, né? Como é que ela disse? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela era esposa dele. Ela disse isso com base nessa filosofia, não se nasce, torna-se. E você pode tornar-se o que você quiser. Será que esse tipo de ideia é tão incomum assim? Esse tipo de ideia é muito comum em filmes como esse aqui, ó. Pastor, Diga. acho interessante como isso até de alguma forma reforça a nossa fé, porque quando a gente vai discutir com alguém que acredita no acaso, um dos principais argumentos é que não tem como algo tão complexo ter vindo à existência sem uma inteligência por trás. E eles estão falando isso, de que você precisa de uma inteligência, precisa de um criador para desenvolver alguma coisa. Uhum. Então, como eles admitem que não há um criador, então não há uma identidade, não há uma série de coisas, porque eles partem do pressuposto de que não tem essa criação Exatamente. prévia, né? Você vê exatamente as implicações disso, né? Se não há um criador, seja o que você quiser. Onde é que você vê isso nos filmes? Né? Deixe ir, né? Livre estou. Agora não preciso ser aquilo que meus pais disseram para eu ser. Agora não preciso seguir regras. Eu posso criar meu próprio castelo, soltar meus poderes. Não é? Let it go. Ou então, você assistiu esse filme aqui, ó, Soul.
Né? Se não assistiu, assista. Oi? Eu não quero dar spoiler não, mas não tem um jeito certo de viver a vida. Não tem a vida como ela deveria ser. Simplesmente improvise. Tem um pouco disso. Né? Seja o que você quiser. Porque isto sou eu. This is me. Isto sou eu. Né? Eu sou desse jeito e você precisa me aceitar. Sabe esse filme é esse? O Rei do Show. É um musical com o Wolverine aqui. Né? O Hugh Jackman, né? Para mim é o Wolverine cantando, é muito da hora. Assim. É, né? Não é? E tem uma música nesse filme que é a música This Is Me. Olha a letra dessa música depois. É purinha essa ideia de eu sou o que eu quiser, o que eu defini para mim, não vou me submeter a nenhuma caixinha, nenhuma regra, não quero que ninguém diga para mim o que eu devo ser, o que eu devo pensar. Isto sou eu. Aceite, engula. Certo? Está muito comum essa ideia, não é? É muito comum na nossa cultura esse tipo de ideia. E geralmente quem defende isso não gosta muito de doutrina. Diga. Sim. 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 E tem mais exemplos. Procurando Dory. Vocês viram Procurando Dory? Não é? Para o Nemo poder encontrar a Dory, ele precisa parar de pensar como seu pai. Porque seu pai, ele põe regra, ele é chato, ele toma cuidado, ele fala, não vá para lá, não vá para cá. Não, ele tem de pensar como a Dory. Momento que o Nemo fala assim, não, o que a Dory faria? Aí quando o pai começa a fazer isso, o que a Dory faria? E a Dory é louca, né? Faz o que quiser, o que dá na telha, vai para qualquer lugar, não é? E aí eles só conseguem resolver o problema quando eles pensam como a Dory. E quando o Nemo para de obedecer o seu pai, chato, retrógrado. Você percebe que crianças estão sendo ensinadas aí? Aí depois o seu filho te acha chato, te acha demodê, não quer seguir sua regra, você não sabe por quê. Não é? Então, nos filmes da Pixar, né? E eu gosto muito de filme da Pixar, mas observe isso. Certo? E quem defende isso não gosta muito de doutrina. Diga, Nick. Daí tá aí a importância de nós cristãos ocuparmos essas áreas, né? Porque o trabalho que eu faço para Deus não é só o que eu faço na igreja, Sim. também é o que eu faço na cultura, na arte, na filosofia. É verdade. Nós precisamos de teólogos cristãos, de cristãos teólogos, que também são cineastas. Existe? Existe. Fazendo filme gospel, e também fazendo filmes legais, né? Terrence Malick, não sei se vocês sabem, ele é metodista. Sabiam disso? Ele é um cristão, e todos os filmes dele têm uma pegada cristã. Ele é um cara renomadíssimo, respeitadíssimo no cinema. Né? E os filmes dele têm uma pegada cristã. Ele é um cristão. Então, existe. Brian Godawa é um cara que escreveu um livro chamado Cinema e Fé Cristã, e também é um diretor de cinema. Né? Recomendo darem, se vocês quiserem ler esse livro, Cinema e Fé Cristã. Livro muito legal. E aí, quem defende isso aqui não gosta muito de doutrina. Por quê? Eu não quero que ninguém me diga o que eu devo pensar. Eu não quero que ninguém me diga assim, estruture a escritura, a Bíblia, em doutrinas, e crave isso em pedra de um modo que, não, é isso aqui que a Bíblia diz. E por isso é nisso que você tem que crer. Não, eu não gosto disso, eu gosto de pensar por conta própria. Eu não concordo. Eu discordo. Isso é existencialismo. Isso é existencialismo. Eu quero pensar o que eu quiser. Eu quero dizer o que eu quiser.
Isso é existencialismo. Qual a crítica que eles fazem para a teologia sistemática? Muitos pensam que a teologia sistemática tenta enquadrar a Bíblia num sistema filosófico. Mas, na verdade, a teologia sistemática procura extrair os ensinos da Bíblia. Certo? Não enquadrar, mas extrair e depois organizar. É isso que nós tentamos fazer. E a partir do momento que isso é feito, nós entendemos que é nisso que devemos crer. Nós estruturamos em crenças, em fé, em dogmas que devem ser adotados pelos cristãos. Então, sim, a teologia sistemática vai obrigar você a crer em algumas doutrinas? Vai. É essa ideia. Ok? É essa ideia. Ah, mas eu quero pensar por conta própria. Não. Nem eu, ninguém pode pensar por conta própria. A gente pensa com a nossa mente cativa pela Escritura. Ok? Quais são as premissas para encerrarmos essa aula? Deus se revelou especialmente na Escritura. É a primeira premissa. Nós vamos ver depois que Deus se revelou também na criação. Ele se revelou também nas obras da natureza. Mas, de um modo especial, a sua revelação está na Bíblia. Ok? Ela é uma revelação superior que é capaz de transformar o nosso coração, coisa que a revelação geral não é capaz de fazer. Deus se revelou de um modo ordeiro e claro. Deus é um Deus de ordem. E Deus quer se comunicar. Então, o que a Bíblia quer nos comunicar é clara, é claro, não é obscuro. Tem alguns teólogos, por exemplo, que defendem que a criação não foi feita em 7 dias, que o dilúvio não foi literal e universal. Mas, gente, se você ler de um modo claro e simples, como é que está lá? Que a criação foi em 7 dias e que o dilúvio foi no mundo inteiro. Pronto. Deus não deu enigma, certo? O que ele quer revelar, ele revelou de um jeito claro e ordeiro, porque ele é um Deus de ordem. Há unidade na Escritura. Tem muita gente, por exemplo, que vai pregar no Antigo Testamento e fica só nas implicações do Antigo Testamento. Ele vai lá, prega na história de José, aí você aprende muito sobre a história de José, sobre os Egitos, sobre os hebreus, sobre o Antigo Oriente Próximo, e fica lá. Se um judeu se sentasse no banco da igreja e ouvisse o sermão, no final o judeu iria parabenizar o pastor. Faça muito bem, pastor. Shalom. Muito bom. É exatamente assim que eu vejo esse texto. Está errado, né? Nós devemos ler a escritura toda como escritura cristã. Quer dizer que a história de José aponta para Cristo, que a história de Esther, de Ruth, de Juízes, tudo aponta para Cristo. Existe uma unidade na Escritura. Ela foi feita por vários autores, mas Deus é o principal autor de todos os livros. E por isso, um pastor não pode pregar o Antigo Testamento como um judeu pregaria. Ele deve pregar como cristão, sempre apontando para Cristo. O judeu tem que ficar com raiva ouvindo o sermão do pastor. Se o judeu não ficar irritado, está errado. Ok? A Bíblia é consistente, ela não tem incoerências. Se existe uma aparente incoerência, ela tem uma explicação e devemos buscar essa explicação. Ok? Então, se um evangelho diz que Jesus curou um cego na saída de Jericó, outro diz que ele curou na entrada de Jericó, e outro diz que ele curou cego 2 vezes. Então, entendeu, né? Deixa eu ver se é isso aqui, ó.
Oi? Agora me ouvem? Aqui. Estão me ouvindo? Ok. Desculpa aí, gente, acabou a pilha do microfone. Estava bem chiado, eu desliguei e não ligou mais. Certo? Vamos lá. Existe, então, unidade na Escritura e existe coerência. Então, se os evangelhos dizem coisas diferentes a respeito desse acontecimento, devemos conciliá-los. Cada um falou de uma perspectiva diferente, talvez cada um tenha visto uma parte da história, e a gente, conciliando tudo, a gente consegue encontrar a solução. Então, devemos ter um esforço a mais para tentar conciliar essas aparentes diferenças. Ok? E qual que é a tarefa do teólogo sistemático? Tudo harmoniza. Na teologia sistemática, consideramos toda a Escritura e nos perguntamos como ela se harmoniza no todo. Qual que é a mensagem central? O que ela diz? Toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Tudo ligado. Cada ponto da teologia aborda outro ponto. De modo que sempre que Deus fala, cada palavra tem um impacto em um ou outro assunto. Como assim? Às vezes um texto ele é sobre juízo, mas ali tem uma palavrinha que traz uma implicação sobre o ser de Deus. E no outro texto tem uma palavrinha que traz uma implicação sobre o Espírito Santo. Certo? Então a teologia sistemática leva em conta que até nos detalhes do que Deus fala, existem implicações doutrinárias. Nós cremos na inspiração verbal plenária. Vamos ver mais para frente. E o que é isso? Deus dirigiu, o Espírito Santo, ele dirigiu os homens que escreveram a Escritura, que usaram a sua criatividade, usaram ali a sua faculdade mental, mas cada palavra foi escolhida segundo a inspiração do Espírito Santo, de modo que toda palavra é importante. Se ele usa a palavra A e não a palavra B, é porque a palavra A é que tinha que estar lá. Isso tem uma implicação doutrinária. Certo? E tudo se encaixa de um modo significativo e inconsistente. Nós vamos ver, então, que todas as coisas que nós vimos na teologia bíblica, elas vão se ligando, se encaixando, e a Bíblia forma, então, uma mensagem única, um grande mosaico que faz sentido no final. Amém?